Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou advogado, tenho 57 anos, trabalho há mais de 30, só com questões ligadas a poder público, ligadas a direito administrativo, questões de prefeituras. E posso garantir para vocês que ao longo dessa jornada aí, que já vai um tempão, a gente tem verificado a importância daquilo que o secretário César falou, da promoção social, a importância de a gente cuidar bem direitinho das parcerias que a gente celebra com o poder público, a parceria que a gente celebra com a prefeitura. E por que eu me permito dar essa sugestão para vocês? Porque a gente acompanha, tem quase 3 mil processos em andamento lá no Tribunal em São Paulo, e a gente percebe que uma das coisas mais difíceis que tem acontecido é uma entidade do terceiro setor que vai, com toda boa fé e boa vontade, celebra uma parceria com o poder público, e depois vem a justiça e diz que essa parceria contém erros, de modo que eu queria enaltecer a iniciativa do secretário César, que me falou que teve que sair já, a iniciativa de colaborar com aquelas entidades que se relacionam com a Prefeitura de Itu. Essa iniciativa dele, posso dizer com toda a garantia para vocês, é bom para os dois lados. É bom para a Prefeitura, que vai ter uma parceria sadia sendo desenvolvida, e bom também para a organização do terceiro setor, que vai ter tranquilidade de chegar à noite em casa e poder dormir tranquilo, né? Dizendo, olha, o que eu fiz tudo certo e não vou ter problemas com a justiça posteriormente. Eu tenho um filminho que eu queria passar para vocês, que faz assim uma contextualização bem rápida, não dá nem 5 minutos de filme, de como é que funciona essa questão das parcerias da prefeitura com entidades do terceiro setor. Aí a gente volta a falar, tá? Terceiro setor. Mas o que é o terceiro setor? A sociedade civil é dividida em 3 setores: primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é formado pelo governo, órgãos vinculados ao poder público em todas as esferas, municipal, estadual e federal. O segundo setor é formado pelas empresas privadas com fins lucrativos. E o terceiro setor é composto por organizações privadas sem fins lucrativos e de interesse público, as chamadas organizações da sociedade civil. Essas organizações atuam em áreas como saúde, educação e assistência social, ajudando a preencher lacunas deixadas pelo poder público. Segundo estudos do IPEA de 2018, atualmente são mais de 820 mil organizações da sociedade civil no Brasil. O terceiro setor empregava em 2015 3 milhões de pessoas. Isso representava 3% da população empregada no país, ou ainda, o equivalente a 9% das pessoas contratadas pelas empresas com carteira assinada. O governo federal repassou 75 bilhões para as organizações da sociedade civil de 2010 a 2017. As maiores entidades atuam nas áreas de saúde, assistência social e educação. No estado de São Paulo, são 19,6% das organizações da sociedade civil do Brasil. São mais de 160 mil entidades, empregando 35% do total das pessoas contratadas por organizações da sociedade civil em nível nacional. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, o governo do estado tem 10,3 bilhões firmados para transferências voluntárias. Os maiores repasses são para a saúde, 48,8%, educação, 26,1%, desenvolvimento social, 6,6%, totalizando 81,5%.
A grande parte desses repasses tem como destinatário final entidades do terceiro setor. Segundo ainda estudos do IPEA, foi identificado que 83% das organizações da sociedade civil não apresentam vínculos formais de emprego e que 7% delas possuem até 2 vínculos de trabalho. Assim, conclui-se que a maior parte do universo das organizações são formadas por micro-organizações, operando fortemente com o apoio de pessoas com vínculo voluntário. Com base nesse dado, é possível presumir que um contingente expressivo dessas organizações da sociedade civil não possui estruturas administrativas e quadros especializados para lidar com as exigências burocráticas complexas. Partindo dessa premissa, para esse contingente, a cooperação dessas entidades com o poder público é mais dificultosa, criando um cenário onde há uma combinação entre exigências administrativas muito altas na gestão, impostas pela administração pública, e a capacidade de atendê-las muito baixa por parte das organizações da sociedade civil. Do lado do poder público, as exigências de gestão são cada vez mais rígidas. Por quê? O montante de recursos públicos repassados ao terceiro setor é elevado. Estima-se que só em 2015 os municípios paulistas passaram mais de 5 bilhões ao terceiro setor. Os controles estão mais rígidos, porque as leis atuais obrigam o acompanhamento de forma mais severa, sob pena de responsabilidade pessoal do gestor público. Já do lado das organizações da sociedade civil, verifica-se baixa resposta ao controle imposto pelo poder público, não porque não estejam dispostas a prestar contas dos recursos públicos que recebem, mas porque não possuem núcleos internos voltados a isso. São micro-organizações que contam com a boa vontade de voluntários, que estão mais voltados ao atendimento direto à população e não a questões burocráticas de gestão e controle. Em suma, o quadro é desafiador. Um depende do outro. O poder público precisa das organizações da sociedade civil, e essas não podem ficar sem o apoio dos recursos daquele. E o Brasil precisa muito de ambos. Há pela frente leis mais rígidas a seguir, controles mais intensos para a gestão das parcerias, e isso tudo reflete numa mudança drástica de cultura para ambos os lados, gestores e organizações da sociedade civil. Bom, pessoal, então, com esse filminho deu para ter uma ideia boa de algumas coisas bem importantes. Primeiro, que no Brasil, segundo dados de quase 5 anos atrás, portanto esses números hoje são maiores, são quase 1 milhão de organizações da sociedade civil atuando no território nacional. Quer dizer, é bastante entidade. Outra coisa, várias pessoas vinculadas a essas organizações, atendendo uma parcela considerável da população brasileira. E o principal, 75 bilhões de reais só do governo federal para entidades do terceiro setor, mais 10 bilhões aqui do governo do estado de São Paulo, e municípios paulistas como Itu repassando para as entidades do seu município mais 5 bilhões. Quer dizer, daqui a pouco está chegando aí em mais de 100 bilhões de reais, né? E quando a gente fala de tanto dinheiro assim, meus amigos, uma coisa já vem de pronto: tem muito controle em cima. E é por isso que a gente está aqui, para tentar passar para vocês algumas dicas, vamos dizer assim, de como a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade nessas parcerias, porque o volume de recursos é muito grande. Então, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, os órgãos de controle ficam bem em cima. E se a gente não conduzir uma parceria de maneira adequada, o tribunal depois nos condena a devolver o dinheiro que recebemos. Então é muito sério isso, né? Então é por isso que a gente está aqui, para poder trocar experiências e tentar passar para os senhores alguma segurança. Esse filme, ele mostra como é que é tudo assim no território nacional, né? No plano brasileiro. Agora, pensando no município, né? Como é que faz eu, prefeito municipal,
que preciso ampliar, por exemplo, a minha oferta de vagas de creches para crianças, mas eu lá na prefeitura não tenho estrutura para aumentar essa quantidade de vagas. Então, o que normalmente se faz? O poder público, a prefeitura, faz um chamamento para escolher uma entidade do terceiro setor que vai trabalhar como creche para o município. Essa é uma possibilidade. Agora, como escolher uma boa organização da sociedade civil, né? Como garantir que o recurso que eu, prefeitura, vou repassar para a entidade vai ser bem gerido, que ao final da parceria, essa entidade com a qual eu celebrei uma parceria vai atender as metas que eu estipulei, né? Então, basicamente, esse aqui é a parte introdutória que eu queria passar para vocês, e a gente vai dividir a apresentação, gente, assim, bem resumidamente, tá? Tem muita coisa para falar, mas eu vou cuidar só dos aspectos principais, até porque, pegando uma carona no que o secretário César falou, depois, nessa iniciativa fantástica da secretaria dele e da administração do Dr. Guilherme Gazola, de capacitar não só os dois lados, né? Capacitar não só os funcionários da prefeitura para elaborarem boas parcerias, mas capacitar também as entidades com as quais a prefeitura se relaciona via parceria. Isso é muito bom porque vai trazer segurança para vocês, né? Então, a gente vai dividir a apresentação em apenas 4 blocos. Primeiro, mostrando para vocês os tipos de parcerias que hoje é possível a gente celebrar com o poder público. Hoje a gente fala bastante de Miroski, né, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que veio lá com a Lei Federal 13.019, em 2014, mas não é só ele é o marco geral, mas tem outros tipos. Então nós vamos falar desses tipos de parceria, e é bem importante para os senhores para saber aonde que encaixa, né? Porque cada tipo de parceria tem um regime jurídico diferente, né? Depois nós vamos falar de plano de trabalho, chamamento público e prestação de contas. Aí eu acabo, tá? Então, o primeiro slide é colocando os modelos de parceria que a gente pode celebrar, tá? O primeiro modelo, gente, é esse aqui da subvenção, que vem lá desde 1964, as famosas subvenções sociais, que estão no artigo 16 da Lei Federal 4.320. Para que servem essas subvenções sociais? Basicamente, para educação, saúde e assistência social. O mecanismo, gente, da subvenção é o mecanismo que permite o poder público se ajustar orçamentariamente para poder repassar recursos para vocês, né? Então, é o primeiro tipo de parceria que é possível de celebrar. Depois, em 93, com a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, tá? Tem lá no artigo 116 a figura do convênio. O convênio, pessoal, hoje ele pode ser celebrado em apenas 2 situações. Convênio é quando a prefeitura faz um acordo com o Estado ou com a União, faz um convênio. Quando a União faz com o Estado, é convênio. Ou seja, é intergovernamental, tá? A outra hipótese em que o convênio pode ser utilizado, olha que interessante, como forma de parceria com o poder público quando o objeto é saúde. E só quando é saúde. Tá? Então são as 2 únicas hipóteses em que é possível o convênio. Depois, em 1999, do governo do presidente Fernando Henrique, veio os contratos de gestão com as chamadas organizações sociais, através da Lei 9.637. É uma figura, pessoal, que eu posso garantir para vocês, pelos processos que a gente acompanha lá,
é uma figura ainda muito utilizada, apesar do Miroski. Tá? Muita gente continua utilizando ele. Depois, em 1999, com a Lei 9.790, os termos de parceria com o OCIP, as organizações da sociedade civil de interesse público. E agora, em 2014, obrigatória para os municípios a partir de 2017, o famoso Miroski da Lei 13.019. Tá? Então, vejam, senhores, a gente tem aí 5 modelos em vigor como possibilidades legais de a gente firmar parceria com o poder público, e vice-versa. E reparem, senhores, que cada uma tem um regime jurídico diferenciado. Cada modelo é regido por uma lei específica e, portanto, tem regras especiais. Tá? Mas pode ver que aqui ficou vermelhinho, ó. E por que a gente destacou em vermelho? Porque quando, pessoal, o objeto da parceria com a prefeitura for ligado à saúde, a gente só celebra o convênio do artigo 116 ou o contrato de gestão da Lei 9.637. Mas isso, pessoal, é só quando for saúde. Para todo o restante, vai ficar azulzinho aqui, ó. Para todo o restante é Miroski, é a Lei 13.019. Tá? Então, essa é a minha primeira dica para vocês, que a gente pode passar com segurança. Né? Puxa, você está falando aí de 5 tipos de parcerias, fica uma confusão, mas dá para resolver assim, olha, se é saúde, artigo 116, convênio da Lei 8.666, ou contrato de gestão com organização social. Para todo o restante, Miroski da Lei 13.019, tá? Aí fica mais simples. Muito bem. Falando de Miroski, ele é uma lei, eu posso garantir para vocês, uma lei bem estruturada, sabe? Foi bem elaborada, ela é bem explicativa, ela não é uma lei confusa, por exemplo, como a Lei 8.666, sabe? É uma lei bem fácil de a gente compreender. E ela foi aprovada em 2014, no governo da presidente Dilma, mas entrou em vigor para os municípios a partir de 2017. E coincidiu com o início da atual gestão. Né? A atual gestão começou em 2017 e o marco regulatório entrou em vigor para os municípios a partir também de 2017. E ela tem, gente, assim como principais características, a meu ver, essas 4 qualidades, vamos chamar assim. Ela tem como propósito a segurança jurídica. Eu acho isso, ainda mais no Brasil de hoje, fundamental. Vocês viram no filminho que a gente passou, 820 mil organizações da sociedade civil, pessoal, sendo que a maioria delas não tem funcionário. Quer dizer, trabalha só com gente da melhor qualidade como voluntário. Então, o que a gente precisa trazer para essas pessoas abnegadas, brasileiros abnegados? Pelo menos segurança jurídica, pelo menos tranquilidade de que eu vou me relacionar via parceria com o poder público, vou prestar lá o meu serviço para a comunidade e depois não vou ser condenado a devolver valores, receber multa. Então, o Miroski tem essa qualidade, a meu ver. Ela traz segurança jurídica. A outra qualidade é a transparência na aplicação dos recursos. Toda a Lei 13.019, ela é toda permeada por uma relação, vamos dizer, às abertas. Tanto prefeitura, como organização social, tudo que uma e outra faz a propósito de uma parceria que celebraram, precisa estar divulgado. Através de sites da transparência, através de internet. Então, há uma transparência muito boa na aplicação do recurso. Terceiro aspecto muito bom, pessoal, o controle de resultados. Eu posso garantir para vocês, como advogado que atua há 30 e poucos anos, com muito processo
nas costas, e a maioria deles, infelizmente, cuidando da legalidade de parcerias entre o poder público e a entidade do terceiro setor, é gozado isso, uma preocupação muito grande com o controle meramente formal. Sabe, o pessoal quer ver se carimbou, se colocou a classificação da receita e da despesa de maneira correta, né? É uma formalidade de receita e despesa muito grande. E, a meu ver, o Miroski trouxe essa qualidade, onde ele traz um outro tipo de valorização. Não o controle da receita e da despesa propriamente dita, mas o controle de resultado. Se eu faço, Prefeitura de Itu, uma parceria com a PAI para cuidar de criança excepcional, eu preciso saber se ao final da parceria cuidou dessas crianças. É isso, simples assim. Eu fiz uma parceria para diminuir o índice de mortalidade infantil. Eu tenho que cuidar de saber se depois do recurso que eu repassei, se caiu o índice de mortalidade infantil. E o Miroski, gente, ele é todo estruturado assim, ele quer saber resultado. Não que a receita e a despesa não sejam importantes, né? Tem aquela formalidade toda, não tem como a gente esquecer isso. Mas entre a formalidade e o controle de resultado, a lei prestigia o controle de resultado. E a outra grande valorização é a valorização da organização da sociedade civil. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque, pessoal, é aquilo que eu estava dizendo, a maioria das organizações da sociedade civil, elas são estruturadas em cima de voluntários, que estão lá, trabalhando, suando a camisa, como eu estou agora, buscando atender anseios da sociedade, né? E é uma judiação, quem sabe até uma injustiça, que ao final da parceria ainda seja condenada com multa e valores a devolver. Então tem que ter essa valorização, né? Eu separei aí vamos dizer, as 4 fases do Miroski, tá? Para dar uma resumida para vocês. São 80, 90 artigos, mas aqui está resumido. Tem a fase de planejamento, a fase de seleção, a fase de execução ou de monitoramento e a última fase, importantíssima, de prestação de contas. Todas as 4, pessoal, são todas, posso garantir para vocês, fases de suma importância. Mas essas 4 aqui, elas são muito relevantes, porque é como falou o secretário César no começo da tarde. Tudo começa com um bom projeto. Tudo começa com um bom plano de trabalho. Essa que é a verdade. Se vocês forem reparar, e essa sequência está obrigatoriamente nessa linha mesmo, nessa sequência, tudo que vem depois do planejamento vai estar atrelado a ele. Então, gente, assim, se a gente está vinculado a um projeto básico ou a um plano de trabalho mal estruturado, mal feito, a gente vai, infelizmente, depois sofrer as consequências disso lá no finalzinho. Para vocês terem uma ideia, a prestação de contas, que é o final da parceria, ela vai ser confrontada com o início, com o plano de trabalho. Então, ele é realmente de suma importância. A segunda fase, que é a fase de seleção. Antes, a prefeitura fazia uma parceria e ela escolhia a entidade sem nenhum critério. Hoje é feita uma licitaçãozinha, vamos dizer assim, tá? Não uma licitação lá da Lei 8666, né, da Lei Federal, mas é feito um chamamento público. Então, aí já vai uma dica, né, também. A entidade que quer manter algum tipo de parceria com o poder público, ela tem que ficar atenta à publicação dos editais de chamamento, para saber se tem interesse de participar ou não. É através dele que a gente vai se habilitar a ter uma parceria com o poder público, através do chamamento. A gente vai falar um pouquinho dele.
Depois a execução ou monitoramento. E aqui eu vou pegar de novo uma carona, com todo respeito, na fala do secretário César, que eu achei fantástica a iniciativa dele, de capacitar os funcionários e também as organizações da sociedade civil e criar para elas, inclusive, mecanismos de informatização, tanto do cumprimento das metas como da prestação de contas. Isso também posso garantir para os senhores, dá muita segurança e facilita horrores o trabalho da gente, tanto no cumprimento da meta, como depois na prestação de contas. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já está cuidando, que o Tribunal de Contas olha isso tudo. Tá? A prestação de contas, em breve, vai ser toda eletrônica. Então, a iniciativa do secretário César de informatizar isso é muito bem-vinda, porque daí não tem retrabalho. Se eu executei a parceria e já fiz a minha prestação de contas de forma informatizada, na hora de mandar a prestação de contas para o tribunal, é só mandar o pacote eletrônico e está resolvido. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de plano de trabalho. Como eu falei, é uma peça fundamental, porque tudo se inicia com ele. E assim, o plano de trabalho, ele pode se iniciar pelo lado da prefeitura, por exemplo, a secretaria interessada, a Secretaria da Promoção Social, ela confecciona um projetozinho básico, um plano de trabalho inicial, uma minuta dele, e começa a trabalhar isso para convocar as interessadas. É uma forma. A outra forma, ainda pela prefeitura, por meio do Conselho de Políticas Públicas. Toda prefeitura tem o seu Conselho de Políticas Públicas, e o Conselho de Políticas Públicas pode também tomar a iniciativa de preparar um plano de trabalho. A outra forma, mas eu sou um cidadão aqui de Itu, ou sou pertencente a um movimento social, e eu quero apresentar um plano de trabalho. Também posso, só que por meio da chamada, pelo meio do chamado procedimento de manifestação de interesse social. Então, existem várias formas de chegar ao plano de trabalho. O importante no plano de trabalho, gente, é saber identificar qual a realidade atual aonde eu vou atuar, o que eu me disponho a modificar dessa realidade para melhorá-la, como eu vou fazer isso e em que prazo. E do lado do poder público, é saber se eu vou ter recurso, tanto financeiro como orçamentário, para poder efetuar os repasses para a entidade. Não adianta eu fazer uma parceria com o terceiro setor e depois não repassar o recurso. Então, eu preciso organizar, dimensionar esse trabalho para saber se eu vou ter dotação orçamentária para isso. A única preocupação, gente, é o objeto do plano de trabalho, é bom que ele não contemple apenas a cessão de mão de obra. Tem muitas parcerias que são feitas envolvendo apenas a cessão de mão de obra. E é importante que não fique assim, por quê? Porque o Tribunal de Contas entende que quando a parceria envolve só a cessão de mão de obra, que isso é uma forma de contornar a regra do concurso público. Vou dizer que isso teve muito abuso, agora não tem mais, felizmente, mas tinha muito abuso em alguns municípios, que o amigo do prefeito, como na prefeitura tinha que fazer concurso para ser admitido, o que ele fazia? Ele fazia uma parceria com uma organização da sociedade civil e pedia para o amigo ser contratado lá pela entidade. Então não é possível que haja uma parceria apenas envolvendo a cessão de mão de obra. As metas, é bem importante que a gente coloque a estipulação das metas que eu vou atender, o cronograma, o prazo para que eu as atenda,
E o principal para o plano de trabalho, saber como é que eu vou fazer, eu, poder público, como que eu vou avaliar essas metas. Como que vai ser a métrica para essa avaliação. Os custos, como eu falei para vocês, de receitas e despesas, e os resultados, que é a forma de aferição do cumprimento da meta. Ainda a respeito do plano de trabalho, pessoal, eu coloquei lá já para vocês que a forma de o plano de trabalho nascer, ela acontece de várias formas. Tanto do lado do poder público, como do lado da entidade do terceiro setor, como também por meio de movimentos sociais e também dos cidadãos por meio do procedimento de manifestação de interesse social. Mas vamos supor que eu celebrei um plano de trabalho e no meio da execução dele percebi que alguns ajustes necessitam ser feitos. É diferente de um contrato. Se ajustes devem ser feitos, há sim a possibilidade de modificar o plano de trabalho. Lógico que isso tem que ter a concordância do poder público. Pessoal, eu pus aqui no item 3, recursos de emendas, por quê? E isso é muito interessante, que tem a ver, inclusive, com a fala anterior. Que é o seguinte, a maioria dos municípios estão com uma dificuldade financeira danada, né? Já gasta lá 25% da educação, mais 15% na saúde, 50% e pouco com o pessoal, sobra pouco dinheiro. E um mecanismo que a gente percebeu muito utilizado é a possibilidade de uma emenda parlamentar que repassa o recurso direto para a entidade ou para a prefeitura, principalmente na área da saúde. Então dá para a gente acionar talvez o vereador ou o deputado estadual, o deputado federal, para que consiga o recurso dessa emenda para que a gente tenha o recurso, né? Muito bem. Qual que é o prazo normalmente de longevidade de uma parceria? Se vocês forem ver, lá no MIROSC, na Lei 13.019, não tem um prazo máximo. Mas a gente está trabalhando com a lógica do tribunal. O tribunal toma em consideração, via de regra, que contratos, parcerias, ajustes de um modo geral, não podem permanecer válidos por mais de 60 meses, 5 anos. Tá? Então acho que é de bom tom que a gente siga essa mesma regra. E no item 5 tem aqui o plano de trabalho, pode ser apresentado pela própria interessada, nos casos de termo de fomento, né, lá da 13.019, e nos casos de convênio também é a própria interessada que apresenta o plano, o convênio lá do artigo 116. Muito bem, o chamamento público, como eu falei para vocês, a prefeitura não pode escolher a seu bel prazer com qual entidade ela vai se relacionar via parceria. Tem que ter uma licitaçãozinha, vamos dizer assim, um chamamento público. Tá? Esse chamamento público é feito por meio de um edital, que é publicado pela prefeitura e que tem um prazo de publicidade de 30 dias. Tá? O que tem nesse chamamento? Tem o objeto, as metas que vão ser atendidas, os custos, os indicadores de resultados, as propostas e também a publicidade, como eu falei para vocês, que fica por 30 dias. Tá? O chamamento público, ele tem uns aspectos interessantes, que é o seguinte: se vocês conseguirem aquela emenda parlamentar a que eu me referi, por exemplo, o vereador conseguiu uma emenda para a APAE, um deputado estadual conseguiu uma emenda para a prefeitura. Quando o recurso vem de emenda, não tem chamamento. E tem muita lógica nisso. Por quê? Se o recurso veio dizendo, olha, eu estou mandando esse dinheiro para a APAE de Itu, não adianta eu fazer um chamamento, porque não adianta ganhar a APAE de Sorocaba. Precisa ser a APAE de Itu.
Então, o que diz a lei? Quando é recurso de emenda, não tem chamamento público. 2. A subvenção, lembra aquele primeiro modelo de parceria que eu falei, da Lei 4.320, a subvenção social? Se na lei orçamentária da prefeitura tiver uma subvenção para o lar dos velhinhos de Itu, a lei orçamentária está dizendo expressamente isso. Também, nessa situação, não há chamamento público. Por quê? Porque a subvenção está dizendo expressamente a quem ela é dirigida. E olha que interessante, a emenda é hipótese de dispensa de chamamento público. E a subvenção, se está prevista na lei orçamentária da prefeitura, é hipótese de inexigibilidade do chamamento. Isso faz muita diferença, tá? O que importa é que não tem chamamento se o recurso está estipulado lá como subvenção ou como emenda parlamentar, tá? Tem um ponto aqui, gente, que eu coloquei do TJSP. TJSP é Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tinha um entendimento lá de que, por exemplo, se a lei orçamentária da Prefeitura de Itu contempla R$10.000 a ser encaminhado para o lar dos velhinhos de Itu, o lar dos velhinhos de Itu tem direito a receber aqueles 10 mil. Não é opção do prefeito repassar ou não o recurso. Isso foi uma quebra assim, de paradigma, porque a lei orçamentária, vocês sabem, sempre foi vista como uma lei só de meios, né? Mas essa regra do Tribunal de Justiça ela está sendo amenizada, tá? Então tem que ter a estipulação do valor que vai para o lar dos velhinhos, apenas para garantir o recurso orçamentário do repasse do recurso, mas fica a critério do Poder Executivo repassar ou não. Chamamento público no caso de entidades que estão localizadas no município. Isso acontece com um determinado município, lá do litoral, uma situação muito interessante, um município grande, 500 mil de habitantes, olha que interessante, ele publica chamamento público para atender na área de assistência social, não vem uma entidade. O município, por alguma característica, município forte, não tem entidades dispostas a atender a área da assistência social. Aí o que ele teve que fazer? Estender o edital do chamamento para os municípios vizinhos, para verificar se os vizinhos topariam, né? Tanto que vinha recursos, olha que interessante, recursos de emenda que o prefeito conseguia, não conseguia gastar porque não tinha entidade para celebrar a parceria, né? Mas o que importa é o seguinte, a gente pode fazer um chamamento público circunscrito, por exemplo, um chamamento aqui de Itu, vinculado apenas às entidades de Itu. Ué, se eu quero atender as pessoas da terceira idade de Itu, não tem sentido que venham pessoas lá de Campinas, né, participar, tem que ser de Itu. Tá? E o item 4, gente, é assim, chamamento público para celebrar uma parceria para a saúde, se eu só tenho uma Santa Casa no município, não tem sentido celebrar chamamento. Então a lei está bem estruturadinha. Na verdade, gente, assim, é obrigatório o chamamento. Mas tem 3 hipóteses de dispensa e 2 hipóteses de inexigibilidade do chamamento. Hipóteses de dispensa, as 3. Situação de emergência, por 180 dias. Quando só tiver um na cidade, tá certo? E a questão das emendas parlamentares. Aí é dispensado o chamamento. As hipóteses de exigibilidade, apenas 2 basicamente, tá? Quando o objeto da parceria for singular, quando a entidade for única e quando for subvenção prevista no orçamento do município, aí não tem chamamento, tá? Então, outra dica, gente, que eu posso dar como advogado que vivencia isso bastante. Se a gente como entidade consegue trabalhar com o prefeito ou com o deputado
um recurso de emenda para inserir no orçamento o repasse do recurso, eu fico dispensado do chamamento e consigo arrumar dinheiro para executar a parceria. Essa vantagem, tá? Muito bem. Prestações de contas. A prestação de contas, ela tem uma parte que é de responsabilidade da organização social e uma outra parte da prestação de contas que é de responsabilidade do poder público. A entidade do terceiro setor recebe o recurso da prefeitura, cumpre as suas metas e apresenta a prestação de contas para a prefeitura. A prefeitura vai examinar isso e emitir um parecer conclusivo. Olha, eu aceito a prestação de contas ou não, tem alguma coisa aí que precisa arrumar. Nas parcerias de vigência de mais de um ano, eu tenho que apresentar uma prestação de contas ao final de cada exercício financeiro. Se não for uma parceria que vai vigorar por mais de um ano, terminou a parceria, em 90 dias eu tenho que apresentar a prestação de contas para o poder público. Mas não é só a gente que tem prazo, a prefeitura também. A prefeitura recebe a prestação de contas de vocês e ela tem 150 dias para examinar isso. Ela examina a prestação de contas aprovando e aí deixa à disposição do tribunal. Não é o fato de a prefeitura ter aprovado que depois a gente se livra do julgamento do tribunal. Vai ter um lá também. Tá? Ela pode aprovar. A prefeitura pode aprovar com ressalvas, que é quando ela aprova, mas diz, olha, precisa arrumar determinada coisa. E ela rejeita. Quando ela rejeita, a prefeitura tem até 90 dias para tomar providências em função dessa decisão pela rejeição. Aqui, gente, é que o administrador público responde solidariamente. Se houver rejeição pela prefeitura e ele não tomar providência para regularizar isso junto à entidade, ele responde solidariamente. Muito bem. Tem lá a parte de responsabilidade da organização, como eu falei, a outra do poder público, as metas, os dados financeiros, né, que examina a compatibilidade entre a receita que eu repassei e a natureza do gasto que a gente realizou. Tem que ter uma compatibilidade entre uma coisa e outra, né? E aquilo que o secretário César falou, que ele está implementando aqui em Itu, que é a plataforma eletrônica. Isso dá efetivamente, gente, assim uma... Eu já vou terminar. Tem que ter uma plataforma eletrônica para facilitar esse nosso trabalho, tá? O prazozinho que eu falei para vocês, de 90 dias para apresentar, ou ao final do exercício, se for uma parceria de vigência plurianual, a abertura de um processo de tomada de contas especial, porque não é só no final da prestação de contas. Se eu, poder público, estou visualizando algum problema, eu tenho que abrir um processo de tomada de contas antes do final da parceria, né? Eu não preciso esperar ao final, né? Aí eu aprovo com ressalva ou rejeito. Aqui, pessoal, tem só esses 4 itens, aqui já é o penúltimo slide. O gasto com pessoal. Esse aqui, gente, hoje, uma das principais vantagens pelas quais a prefeitura faz uma parceria com o terceiro setor é o fato de que às vezes o prefeito já está engasgado. Não é o caso de tudo, doutor Guilherme, não tem folga nesse sentido. Mas tem muita prefeitura que está engasgada com a despesa com o pessoal, atingindo lá o máximo, que é quase 54% da receita corrente líquida. Aí o que faz o prefeito? Eu vou fazer uma parceria com o terceiro setor, que aí eu não vou onerar o meu limite de gasto com o pessoal. Só que isso, pessoal, a partir de 2021, não vai ter mais.
a partir de 2021, também o gasto com o pessoal da organização da sociedade civil vai ter que ser separadinho, para que a prefeitura pegue essa fatiazinha e aloque lá no quadro dele de despesa com o pessoal. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que hoje, uma grande vantagem que a gente tem é de que não onera esse cômputo, né? Mas a partir de 2021 vai passar a onerar. A questão, gente, da condenação subsidiária, é um nome meio complicado, mas é muito importante isso. O que fala o Miroski? Passei o dinheiro para a entidade. A entidade vai pegar aquele dinheiro, vai pagar salário, vai pagar encargo social, vai pagar combustível, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Vamos supor que ela não pague salário nem encargo social. O que diz o Miroski? Que isso não volta para mim, poder público. Ou seja, não há, juridicamente, responsabilidade subsidiária da administração. Quer dizer, se eu mandei o dinheiro para salário e encargos, quem tem que ser condenado a pagar salários e encargos é a entidade, não a prefeitura. Salvo uma situação. Se eu, poder público, não tiver condições de comprovar de que exerci uma boa fiscalização em cima da parceria. Se eu, poder público, repassei o recurso para pagar salário e encargo e não fiscalizei isso, pode voltar para a prefeitura sim. E aí a prefeitura, né, gente, ela é condenada duas vezes, né, porque ela repassou o dinheiro para pagar o salário, a entidade não paga o salário e a prefeitura vai ter que pagar o salário a segunda vez. Então esse é um ponto assim muito importante. A questão de obras. Obras com recurso de parceria não é bem aceito. Obras, se tiver que ser feita, a prefeitura tem que abrir uma licitação pela Lei 8666, e isso, a obra não pode ser resolvida com uma parceria com o terceiro setor. Isso não quer dizer que não possa ter pequenas reformas, né? Isso é possível. Agora a obra em si não. Muito bem, eu vou acelerar um pouquinho. Pessoal, o Tribunal de Contas, ele tem um repositório de súmulas no Tribunal de Contas do Estado. E eu não vou passar por todas, tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês para a número 2, a número 3, a 40 e a 41. A 2, a 3 e a 41. 40 e 41. A 2 diz o quê? Que é inconstitucional a aplicação de subvenção na manutenção de culto religioso. E por que é inconstitucional? Porque a Constituição proíbe isso. O Estado não pode repassar recursos. Tá? Agora, isso não quer dizer que uma determinada igreja ou um centro religioso não possa desenvolver uma atividade de assistência social, quer dizer, fora do culto, e para isso ela pode receber sim subvenção. Tá? A número 3, não é lícita a concessão de subvenção à entidade com fins lucrativos, até aí é dizer o óbvio, ou com finalidade específica de valorização patrimonial. Olha que interessante, era muito comum a prefeitura, gente, fazer uma parceria, por exemplo, assim, para garantir esporte para a molecada. Então ela fazia uma parceria, por exemplo, com o clube da cidade, para a molecada ir lá e fazer natação, jogar bola, né? Eu acho que é muito bom. Só que tem uma coisa, o clube, ele tem finalidade de valorização patrimonial. Se eu, prefeitura, repasso o recurso para esse clube, vai valorizar ele patrimonialmente. E o sócio, cada um tem uma fatia daquela valorização. Então vai incorporar a valorização particular, patrimonial particular no recurso público. Tá? O 40, o repasse de recursos à entidade do terceiro setor depende da efetiva compatibilidade entre as finalidades estatutárias e o objeto da transferência. O que quer dizer isso? Se eu vou passar recurso para a PAI, tem que estar lá no estatuto da PAI que ela cuida de criança excepcional.
Ah, puxa, mas isso é óbvio, mas podem acreditar. Tinha um montão de entidade do terceiro setor, lá de cuidar de animais abandonados. E que o prefeito celebrava com ele parceria para cuidar de UTI. Então, hoje tem até súmula, tem que ter uma compatibilidade, óbvio, entre a finalidade estatutária e o objeto da parceria. E a última, gente, que é a 41, bem importante. Nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor, não se admite taxa de administração, gerência ou característica similar. Era muito comum também, a entidade não tem fim lucrativo, mas o pessoal embutia um lucrozinho a pretexto dessa taxa de administração. Então você mandava lá 10 mil, ele colocava 20% de taxa de administração. Isso era uma lucratividadezinha lá para eles. Então, o tribunal, se ele localiza isso, gente, ele determina a devolução do recurso, com juros, correção monetária e multa. Tá? Muito bem. Esse aqui pode passar. Esse é importante. E eu prometo que é o último, tá? Como eu falei para vocês, a gente celebra uma parceria com a prefeitura. A prefeitura vai repassar o recurso, eu vou prestar conta, a prefeitura vai dizer se está bem ou se não está. Muito bem. Esse processo depois vai para exame do Tribunal de Contas. Lá no tribunal, gente, em São Paulo, é aberto um processo que vai para julgamento mesmo. Um processo para cada parceria que a prefeitura faz. E depois, outros tantos processos, quantas forem as prestações de contas. Então, olha só, se eu faço uma parceria com a prefeitura, um processo. Aí eu faço aditivo com essa parceria, outro processo. Aí depois tenho 3 prestações de contas, vou ter 5 processos. E isso, pessoal, a gente tem que, na linha do que o secretário César colocou, que é a preocupação da administração do Dr. Guilherme, a gente selar uma parceria da prefeitura com as entidades, para que ninguém tenha esse desconforto. O tribunal, ao julgar isso, se ele julga irregular, gera ação de improbidade, ele determina a devolução do dinheiro que foi repassado e condena a entidade a não receber mais subvenções. Isso é muito preocupante pelo seguinte: imagine vocês uma prefeitura que só tem uma Santa Casa e essa Santa Casa cuida de toda a assistência médica para a população do município. Aí a Santa Casa dá uma tropeçada lá, não apresenta uma boa prestação de contas, vai para o tribunal. O tribunal julga isso irregular. Ele vai falar: ó, Santa Casa, devolve o que a prefeitura te passou e você fica impedida de receber novos auxílios. Imagina se toda a estrutura de prestação de serviço médico da cidade está estruturada em cima de uma parceria, que o tribunal diz: olha, não pode mais repassar recurso. Simplesmente interrompe toda essa sequência, né? Então é bem importante a gente ter atenção a isso, e por isso vou louvar mais uma vez a iniciativa do secretário César, no sentido de implementar essa capacitação e de informatizar isso tudo, tá? Pessoal, era esse, tem muita coisa assim que a gente queria falar, tá? Mas eu falei, não, eu não vou, porque eu fico entusiasmado com o tema, e imagina, tem 5 tipos de parceria, mais uma série de coisas de tribunal. O tribunal tem instruções, e tu, agora, recentemente, aprovou um decreto, se eu não me engano, 3.361, agora de 2019, é 3.361, né? Acho que é, né, Carlos, o decreto, 3.300 e pouco. Esse decreto aqui do Dr. Guilherme tem o Miroski, né, que a gente falou, a Lei 13.019, e Itu baixou um decreto do Executivo regulamentando o Miroski. Então, imagina,
O Miroski tem 86 artigos, se eu não me engano. Aí tu, mais um decreto. Depois mais instruções do tribunal. Então tem um montão de coisa para falar. Mas assim, eu prometi que hoje eu ia ser bem resumido, apenas dando esse recado para vocês. E dizer, gente, assim, a experiência desse advogado que já tem mais de 3 décadas lá de experiência no tribunal, vale a pena a gente cuidar direitinho das nossas parcerias, para que a gente não sofra desconfortos futuros. Tá bom, gente? É isso aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.